E se eu lhe dissesse que a chave para perder aquela gordura teimosa na barriga, que parece que se agarra a nós depois dos 50, pode estar numa simples chávena de algo quente e reconfortante antes de dormir? Parece bom demais para ser verdade, não é? Nós tentamos de tudo. Cortamos nos doces, caminhamos mais, até experimentamos aquelas dietas da moda que os nossos filhos ou netos nos mostram. Mas a balança não mexe, e o cinto teima em ficar no mesmo buraco. É uma frustração que conhecemos bem. Vemos o nosso corpo a mudar e sentimos-nos impotentes, como se estivéssemos a lutar uma batalha perdida contra o tempo. Mas essa sensação pode mudar esta noite. O segredo não está em dietas restritivas ou em exercícios extenuantes que os nossos joelhos já não aguentam. Está em pequenos rituais inteligentes que trabalham com o nosso corpo e não contra ele. Neste vídeo, vamos descobrir não só que bebida é esta que pode ajudar a queimar gordura enquanto dorme, mas também outros 4 hábitos noturnos simples que podem transformar a sua saúde, melhorar o seu sono e dar-lhe a energia que pensava ter perdido para sempre. Fique comigo até o fim, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à perda de peso, e vai ficar surpreendido com o quão simples e eficaz é. Vamos então desvendar o mistério desta bebida noturna. Não é nenhuma poção mágica ou um produto caro que tende a encomendar pela internet. É muito provável que já tenha os ingredientes na sua despensa. Estamos a falar de um simples chá de camomila, mas com um toque especial. Uma pitada de canela e uma rodela fina de gengibre. Agora, antes que pense que isto é apenas mais uma história da carochinha, deixe-me explicar por que é que esta combinação é tão poderosa, especialmente para nós, que já passamos dos 50. O nosso maior inimigo na luta contra a gordura abdominal não é a falta de exercício ou aquele pastel de nata que come ao fim de semana. É o estresse e a falta de sono de qualidade. Quando não dormimos bem, o nosso corpo produz uma hormona chamada cortisol, a hormona do estresse. E o cortisol adora dar ordens ao nosso corpo para armazenar gordura, especialmente à volta da cintura. É um mecanismo de sobrevivência antigo que hoje em dia só nos prejudica. A camomila é a nossa primeira linha de defesa. É conhecida há séculos pelas suas propriedades calmantes. Ajuda a relaxar o sistema nervoso, a acalmar a mente ansiosa que repassa as preocupações do dia e prepara o corpo para um sono profundo e reparador. Quando dormimos profundamente, os níveis de cortisol descem drasticamente. E quando o cortisol está baixo, o corpo deixa de estar em modo de armazenamento de gordura e pode finalmente começar a queimar as suas reservas. Mas a camomila sozinha é apenas metade da equação. É aqui que entram os nossos 2 convidados especiais, a canela e o gengibre. A canela não serve apenas para polvilhar o arroz doce. É um regulador de açúcar no sangue absolutamente fantástico. À medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se menos eficiente a processar o açúcar. Picos de açúcar no sangue, mesmo os pequenos, levam a picos de insulina, outra hormona que diz ao corpo para armazenar gordura. Uma pitada de canela no seu chá noturno ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis durante a noite. Isto significa menos picos de insulina e menos sinais para armazenar gordura. Além disso, a canela tem um efeito termogênico, o que significa que aumenta ligeiramente a temperatura corporal, fazendo com que o seu metabolismo queime um pouco mais de calorias, mesmo em repouso. E depois temos o gengibre. Este herói da digestão. Muitas vezes, o inchaço e o desconforto abdominal que sentimos não são apenas gordura, mas também uma digestão lenta e acumulação de gases. O gengibre ajuda a acalmar o estômago, melhora a digestão da sua última refeição e combate a inflamação. Um corpo inflamado é um corpo estressado que se agarra à gordura. Ao reduzir a inflamação, o gengibre cria um ambiente interno, onde o corpo se sente seguro para libertar o peso extra. Portanto, a preparação é simples. Ferva uma chávena de água. Coloque uma saqueta de chá de camomila ou uma colher de flores de camomila secas. Junte uma rodela fina de gengibre fresco e uma pitada de canela em pó. Deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Beba esta chávena reconfortante cerca de 1 hora antes de se deitar. Não adicione açúcar nem mel.
O sabor é naturalmente adocicado e picante. Este ritual não é apenas sobre os ingredientes, é sobre o ato em si. É um momento de pausa, um sinal para o seu corpo e mente de que o dia acabou e é hora de descansar e reparar. Ao adotar este simples hábito, está a combater a gordura abdominal em 3 frentes, reduzindo o cortisol através de um sono melhor, estabilizando o açúcar no sangue e melhorando a digestão. Mas este chá é apenas o catalisador. Para potenciar verdadeiramente os seus efeitos, precisamos de olhar para o que fazemos nas horas que o antecedem. E isso leva-nos ao nosso próximo hábito, que está diretamente ligado à forma como terminamos o nosso dia. Pense na sua última refeição. Muitos de nós crescemos com a ideia de que o jantar é a refeição principal, um prato farto para nos sentirmos satisfeitos. Mas à medida que o nosso metabolismo abranda com a idade, um jantar pesado pode ser desastroso para a nossa cintura e para o nosso sono. O corpo tem de trabalhar horas extra para digerir a comida, o que interfere com o processo de descanso e reparação. O hábito que quero partilhar é o de ter um jantar mais leve e, crucialmente, mais cedo. Tente terminar a sua última refeição pelo menos 3 horas antes de ir para a cama. Isto dá ao seu sistema digestivo tempo suficiente para fazer o seu trabalho antes de entrar em modo de repouso. E quando digo mais leve, não quero dizer passar fome. Refiro-me a escolher alimentos inteligentes. Em vez de batatas fritas, arroz branco ou pão em abundância, opte por uma boa fonte de proteína magra, como um pedaço de peixe grelhado, um peito de frango pequeno ou um par de ovos. A proteína ajuda a manter a massa muscular, que é vital para um metabolismo saudável, e também nos mantém saciados por mais tempo. Combine a proteína com uma grande quantidade de vegetais cozidos ou uma salada. Os vegetais são ricos em fibras, que ajudam na digestão e alimentam as boas bactérias do nosso intestino, outro fator-chave para um peso saudável. Um exemplo de jantar perfeito seria um filete de salmão grelhado com brócolos cozidos a vapor e uma salada de alface e tomate. Simples, delicioso e não sobrecarrega o seu corpo. Ao combinar este jantar leve e cedo com a sua chávena de chá de camomila, gengibre e canela, está a criar a tempestade perfeita para a queima de gordura noturna. O seu corpo não está ocupado a digerir. O seu açúcar no sangue está estável e a sua mente está a acalmar-se. Está a preparar o cenário ideal para uma noite de sono profundo e reparador, onde a verdadeira magia acontece. Agora que já estabelecemos a base com a nossa bebida relaxante e um jantar mais inteligente, vamos adicionar mais algumas peças a este puzzle do bem-estar noturno. O terceiro hábito pode parecer contra-intuitivo para algumas pessoas, mas é incrivelmente eficaz. Uma pequena caminhada de 10 a 15 minutos depois do jantar. Eu sei o que pode estar a pensar. Caminhar à noite? Não me vai despertar? Pelo contrário, não estamos a falar de uma caminhada rápida para suar. Falamos de um passeio lento e relaxante pelo bairro, se o tempo permitir, ou até mesmo andar pela casa. O objetivo não é queimar muitas calorias, mas sim ajudar o corpo a utilizar a glucose do jantar. Quando comemos, os hidratos de carbono são transformados em glucose, ou açúcar, no sangue. Um passeio suave ajuda os músculos a absorver essa glucose, evitando que ela dispare e que o pâncreas tenha de libertar uma grande quantidade de insulina. Como já falamos, menos insulina significa menos armazenamento de gordura. Pense nisto como um pequeno empurrão para a sua digestão. Ajuda-se a mover os alimentos através do sistema digestivo, prevenindo o inchaço e a sensação de enfartamento que muitas vezes nos impede de adormecer confortavelmente. Este passeio também serve como uma transição mental. Ajuda a limpar a cabeça das preocupações do dia, a respirar um pouco de ar fresco e a sinalizar ao corpo que as atividades do dia estão a terminar. É um momento de meditação em movimento. Combine este passeio com a regra das 3 horas antes de dormir e verá uma diferença notável na forma como se sente quando se deita. A seguir, o quarto hábito é algo que afeta quase todos nós na era moderna: a luz azul dos ecrãs. Televisões, tablets, telemóveis, todos emitem uma luz azul que engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia. Esta luz suprime a produção de melatonina,
a hormona que nos diz que é hora de dormir. Sem melatonina suficiente, demoramos mais tempo a adormecer, o nosso sono é mais leve e acordamos mais vezes durante a noite. E como já sabemos, um sono de má qualidade leva ao aumento do cortisol e ao armazenamento de gordura na barriga. O hábito é simples, mas exige disciplina. Desligue todos os ecrãs pelo menos 1 hora antes de se deitar. Use essa hora para ler um livro de papel, ouvir música calma, conversar com o seu parceiro, escrever num diário ou simplesmente sentar-se em silêncio a beber o seu chá de camomila. Sei que para muitos de nós, ver o telejornal ou a novela antes de dormir é um ritual de longa data. Mas experimente trocar esse hábito por algo mais relaxante. A qualidade do seu sono vai melhorar drasticamente e, com ela, a capacidade do seu corpo para queimar gordura. Se tiver mesmo de usar um ecrã, muitos telemóveis e tablets têm um modo noturno que filtra a luz azul e dá ao ecrã um tom mais amarelado. Ative essa função. É melhor do que nada. Mas o ideal mesmo é criar uma zona livre de ecrãs no seu quarto. O quarto deve ser um santuário para o sono e a intimidade, não uma extensão do escritório ou da sala de estar. Ao fazer isto, está a reeducar o seu cérebro para associar o quarto ao descanso, o que tornará muito mais fácil adormecer e permanecer a dormir. Este hábito, combinado com os outros, cria um ambiente hormonal que favorece a queima de gordura e a reparação celular, em vez do estresse e do armazenamento. Finalmente chegamos ao nosso quinto e último hábito, aquele que eu prometi que o iria surpreender. Não se trata de algo que come ou bebe, nem de exercício. Trata-se de algo que faz com a sua mente. Praticar a gratidão e fazer alguns alongamentos suaves antes de se deitar. Pode parecer estranho ligar a gratidão à perda de gordura, mas a conexão é muito direta e passa, mais uma vez, pela nossa amiga, a hormona do estresse, o cortisol. Quando passamos os últimos minutos do nosso dia a preocupar-nos com as contas, com a saúde, com os problemas dos filhos, estamos a inundar o nosso sistema com cortisol. Vamos para a cama num estado de alerta, de luta ou fuga, o que torna quase impossível ter um sono profundo e reparador. A prática da gratidão é um antídoto poderoso para esta ansiedade. Antes de se deitar, já na cama, tire 5 minutos para pensar em 3 coisas pelas quais está grato nesse dia. Não precisam de ser coisas grandiosas. Pode ser o sorriso de um neto, o sabor do café da manhã, o facto de o sol ter brilhado. Ao focar-se no que tem de bom na sua vida, está a mudar a sua química cerebral. Está a substituir os pensamentos de estresse por sentimentos de contentamento e paz. Isto baixa os níveis de cortisol e aumenta a produção de serotonina, uma hormona que promove o bem-estar e que é precursora da melatonina. Para potenciar este efeito, combine a gratidão com alguns alongamentos muito suaves. À medida que envelhecemos, os nossos corpos ficam mais rígidos. Tensões musculares e pequenas dores podem perturbar o nosso sono. Não precisa de se tornar um mestre de yoga. Sentado na beira da cama, estique suavemente o pescoço de um lado para o outro. Levante os braços acima da cabeça e espreguice-se. Incline-se para a frente e tente tocar nos pés, sem forçar. Deitado na cama, puxe um joelho de cada vez em direção ao peito. Estes movimentos simples ajudam a libertar a tensão acumulada nos músculos ao longo do dia, melhoram a circulação e enviam um sinal de relaxamento profundo a todo o corpo. Imagine o poder desta combinação final. A sua mente está calma e grata. O seu corpo está relaxado e livre de tensões e está a saborear os últimos golos do seu chá quente de camomila. Está a criar um ritual de encerramento do dia que não só o ajuda a dormir como um anjo, mas que também transforma o seu corpo numa máquina mais eficiente de queimar gordura durante a noite. Vamos recapitular de forma natural o que conversamos. Não se trata de encontrar uma solução milagrosa, mas sim de construir uma sinfonia de hábitos saudáveis. Começamos com a nossa chávena de chá especial, que acalma, regula o açúcar no sangue e melhora a digestão. Juntamos a isso um jantar mais leve e cedo, para não sobrecarregar o corpo. Adicionamos um passeio suave para ajudar a metabolizar a refeição e limpar a mente. Comprometemo-nos a desligar os ecrãs para proteger a nossa preciosa melatonina.
E terminamos com um momento de gratidão e alongamentos para libertar o estresse físico e mental. Cada um destes hábitos, por si só, é benéfico, mas juntos, eles criam um efeito multiplicador. Eles trabalham em harmonia para baixar o cortisol, melhorar a sensibilidade à insulina e promover um sono profundo e reparador, que é o estado ideal para o corpo queimar gordura e se regenerar. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes fazem uma diferença enorme. Não precisa de implementar tudo de uma vez. Comece talvez pelo chá esta noite. Amanhã, tente desligar a televisão um pouco mais cedo. Seja gentil consigo mesmo neste processo. O seu corpo levou anos a chegar onde está e precisa de tempo e carinho para mudar. A jornada para uma melhor saúde depois dos 50 não é sobre restrição, é sobre adição. Adicionar rituais que o nutrem, que o acalmam e que honram o corpo incrível que o trouxe até aqui. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil de experimentar primeiro? Tem algum ritual noturno que já o ajude a relaxar e a dormir melhor? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua sabedoria pode inspirar outra pessoa. E se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, subscreva o nosso canal para não perder mais dicas e conselhos sobre como viver uma vida vibrante e saudável em qualquer idade. Lembre-se sempre, nunca é tarde demais para cuidar de si. Viva a sua melhor vida a cada dia e a cada noite.